Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, Leipirato Barbarrala. Eu gravei um vídeo falando sobre romanos ou os árabes. É uma questão, um vídeo anterior. Se você não assistiu, volta ao vídeo anterior ao meu, postado aqui no canal Adolfo Clair. E muitas pessoas fizeram contribuições excelentes, tá? O pessoal que comentou enriqueceu e por aí vai. Teve um comentário de um rapaz aqui que eu achei muito interessante. Olha que interessante, tá? Um cara chamado Alexandre alguma coisa. Com todo respeito, Adolfo, mas tu é um grande professor em tradução, mas teólogo fica a desejar. Está defendendo o ensinamento errado. Se você pegou esse estudo para refutar, sinto lhe dizer que sem ter conhecimento geral do que o Luiz Timamoia ensina, vai defender um erro adventista. Olha, lhe aconselho a acompanhar os ensinos desse rapaz no início dos seus vídeos, pois ele tem profundidade no entendimento das revelações do Antigo Testamento. Não enxergue com olhos carnais. Tenta pular o que tu aprendeu e dá uma chance para aprender o que Deus quer mostrar sem orgulho. Ninguém ideia o adventismo mais as coisas. Deus ensina seu povo abrindo as revelações de sua palavra. Quando assisti MMA, muitas vezes vejo mexicano defendendo a bandeira americana, mas nas veias é sangue mexicano, espírito mexicano. Quando eles vencem, têm orgulho de ficar enrolados na bandeira mexicana ou até mesmo no protetor bucal. Por mais que eles representem uma nação, Deus usou árabes, muçulmanos, descendentes de Abraão e Ismael, guerra entre povos que se odeiam eternamente. Isso sim se encaixa com toda a escritura e não somente um período, mas entendo sua posição, pois sua igreja existe há 200 anos e jamais aceitará mudar o que foi equivocado. Para entender esse texto do reino eterno, só se compreende quem já acompanha os seus estudos mais profundos. Não, meu irmão, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu fiz análise do vídeo dele, eu não fiz análise do ponto de vista teológico, porque o erro que ele cometeu não foi um erro teológico. O erro que ele cometeu foi um erro historiográfico. Entende? A abordagem que ele tomou, e olha que eu estou... Não é assim, cara, eu não gosto de me esconder atrás de diploma. Eu particularmente não gosto. Eu tenho formação em teologia, eu estudo grego do Novo Testamento e eu estou fazendo licenciatura em História. Então assim, quando eu fiz a análise, não foi uma análise teológica. O meu vídeo Romano e os Árabes não foi uma análise teológica, foi uma análise historiográfica. Eu comentei, não foi com base em livros teológicos que tratam de teologia. Eu fiz um vídeo com uma base historiográfica, porque a discussão é historiográfica. Então aqui, que se lasque religião. Que se lasque religião nesse vídeo. O que foi enfatizado foi a questão historiográfica. O que eu percebi, e esse foi o erro do Timamoia, né, o Luiz lá, do Reino Eterno. Ele enfatizou a questão dos árabes terem destruído Jerusalém. Só que a questão, historiograficamente falando, é que os árabes só estavam lá a mando de Roma. E é isso que importa. Então, a análise foi historiográfica. Não foi de um adventista falando: ah, você pegou esse estudo errado. Quando eu bati o olho no vídeo dele, eu falei: não, velho, esse cara não tem como. Tá errado o que ele está falando. Mas é com base na teologia? Não, é errado historiograficamente. O que o Luiz Timamoia cometeu, o erro dele foi análise historiográfica. Por quê? Porque ele quis enfatizar os árabes, só que ele se esqueceu de olhar nas citações que ele mesmo utilizou, a análise historiográfica que é feita. Por quê? Quando o Flávio Joséfo fala, o cara lá, o Tito chegou, organizou. O Tito era o quê? Representante dos árabes? Não, ele era representante dos romanos. Tito era um general romano, ele organizou as legiões romanas e alguns árabes fizeram parte disso. Muitos, um forte contingente, que foram os termos utilizados, foi feito de árabes. Mas a guerra em si, a questão política, como eu disse no vídeo, a exousia, a autoridade não estava imposta sobre os árabes, e sim sobre os romanos. Porque se os romanos não tivessem mandado organizar as legiões romanas, as legiões ali, os árabes não tinham entrado para destruir Jerusalém. Isso é fato histórico, isso é uma observação histórica simples. É o que as citações estão dizendo. As citações disseram o quê? As legiões romanas foram organizadas e aí os árabes também foram chamados. Por quê? Porque eles eram dignatários, eles obedeciam a Roma. E por obediência a Roma enviaram
Isso não é uma análise teológica, isso é uma análise historiográfica. Simples assim. E você vai ver todo historiador trabalhar nessa perspectiva. Simples assim. Ah, mas eram muitos árabes. E daí que eram árabes, mano? Eles estavam amando de Roma. E é isso que importa. Não era Roma que estava amando dos árabes. Não era. Então, a gente tem que olhar. Não é porque a gente gosta de tal pessoa. Ah, eu gosto de tal cara, eu gosto de tal cara. Não. Peraí, vamos analisar a maneira que ele organizou o argumento. E veja que eu não precisei nem recorrer a fontes extras, exceto o que eu citei o livro do Edward Gibbons, para a construção das legiões romanas, né? Para dar uma explicação, uma geralzona sobre como era constituída uma legião romana. Mas assim, eu usei somente as referências que ele deu. Por quê? Porque ele enfatizou os árabes. Só que não é só os árabes, a importância não está nos árabes, a importância está sobre os romanos. Os romanos organizaram as legiões eram romanas, estavam sob comando dos romanos. Entende? É só isso. E não foi uma análise teológica. Não pense que você chegou e falou: ah, o Adolfo, teólogo, formado em teologia, membro da igreja adventista, que fez o vídeo. Não. Foi alguém que está estudando história, alguém que conhece não, mas que está estudando história. Foi uma metodologia historiográfica. Não envolve religião. Eu não estou preocupado com o ponto de vista religioso. Senão eu teria utilizado uma outra argumentação. O que eu utilizei foi uma observação historiográfica sobre o assunto. Por quê? Exatamente o que? Quem comandava era o Império Romano. O Império Romano é que já tinha conquistado todas as regiões. Aquela região toda ali já estava sob comando romano. Eles não eram independentes. Eles serviam a Roma. Quando eles foram para Jerusalém, quando os árabes marcharam para Jerusalém, você tinha um forte contingente árabe, mas eles estavam sob o comando romano. E não foram só essa ocasião que os árabes, por exemplo, que os romanos se utilizaram de forças estrangeiras para comandar para fazer parte da legião romana. Você tem, por exemplo, a questão das tribos bárbaras. Quando os romanos iam enfrentar os bárbaros, às vezes eles pegavam outros bárbaros de tribos próximas e iam combater os caras, mas ali era legião romana combatendo os bárbaros, mesmo eles sendo bárbaros. A proximidade de Jerusalém com os árabes fez com que os romanos utilizassem os árabes. É simplesmente isso. Porque se não tivesse, vamos falar historicamente falando, se Roma não tivesse levantado as legiões ali, os árabes não iam sair da casa deles, da região deles, guerrear contra o povo de Israel. Eles não iam fazer isso. Eles tinham outras preocupações. Mas, a mando de Roma, a pedido carinhoso de Roma, eles foram. Simples assim. Simples assim. Não é teologia, é história. É isso que retrata o próprio Flávio Joséfo. É isso que retrata o próprio Titus. Porque quando eles estão falando, olha, reuniram tantos caras, tal rei da Arábia mandou tantos soldados para a legião romana, isso aí é dado histórico. Ah, mas foram os árabes que destruíram Jerusalém. Ah, a mando de quem? A mando de quem? Repete, eu não ouvi direito. A mando de quem? Ah, dos romanos, entendi. É isso aí, isso é história. É isso que está relatado. Mais nada. Adolfo Clair, à sua disposição. Barba Rala, à sua disposição. Até o próximo vídeo. Não confunda análise historiográfica com teologia. Porque quando eu fiz a argumentação, eu não peguei estudo com ninguém. Eu só peguei as citações historiográficas que ele utilizou e usei a abordagem historiográfica para fazer observação sobre o assunto. Porque a discussão é historiográfica e não teológica. And I wanna go a rehab, so no.